Então, essa palavra, meus queridos, tem tudo a ver com o que nós vivemos aqui. Então, eu já quero, antes de começar, você vai perceber que tem muito meu coração aqui, porque que nós vivemos esses dias. Aliás, toda vez que a gente vive um evento aqui, quando eu falo evento, é uma conferência, um retiro, uma cantata, qualquer coisa que mobiliza pessoas aqui, ao término, eu fico assim, muito agradecido a Deus por cada vida, porque o que você vê aqui é disponibilidade, é serviço, é dedicação, é esforço. A gente vê pessoas realmente assim, eu vou lá toda hora, obrigado. E tal, é um prazer para a gente ver pessoas servindo nas diversas áreas, pessoas limpando, pessoas cozinhando, pessoas arrumando, pessoas em todas as áreas, o staff, louvor, em cada detalhe. E hora que termina, a gente vê o seguinte: Deus operou no nosso meio, Deus fez grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. Mas Ele fez porque tinha uma equipe, porque tinha um exército. E eu queria já desde antemão já agradecer cada pessoa. Nós fizemos um retiro para os líderes, porque os líderes, geralmente eles passam o ano servindo. Líderes, a gente aprendeu aqui, é servo. Passou o ano inteiro servindo as pessoas, oferecendo tudo que eles têm, tudo que eles são. E daí eu queria que eles pudessem ser servidos nesses dias. Mas teve uns, Dimas e Joyce, eu ficava toda hora, se eu pudesse, eu não queria que eles fizessem nada, mas eles ficaram o tempo inteiro, assim, outros também. Infelizmente a gente não conseguiu. Mas muitas outras pessoas vieram servir os seus líderes, estavam aqui servindo, nos ajudando. Então, são pessoas que já são líderes, porque são servos, são pessoas, e essa igreja é uma igreja de servos, e eu louvo a Deus, porque realmente tem uma diferença. Todo mundo que vem aqui sai encantado, das pessoas que vêm de fora. E eu louvo a Deus por causa disso, e quero agradecer a cada um e pedir que Deus recompense e retribua, e Ele retribui, porque Ele é chamado o galardoador, o recompensador. Ele é aquele que recompensa. Eu posso agradecer, eu posso honrar você, eu posso ter a maior gratidão, mas eu não faço nem perto do que o que Deus faz para aqueles que o servem, porque tudo que você faz porque você ama a igreja, você honra o pastor, você ama esse povo, mas você está fazendo para cima de tudo isso daí, você está fazendo para Deus, e é Ele que recompensa cada um de vocês. Pensando nisso, eu queria falar sobre como uma igreja pode avançar, vencer, frutificar, e nós estamos no caminho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em uma passagem que mexe muito comigo e que esse retiro me trouxe muito à memória isso daqui. Êxodo capítulo 17, versículo de 8 a 13. Aí conta a batalha que o povo de Israel, que estava saindo do Egito, cativo, escravos, e o Senhor estava os levando, os conduzindo para uma terra que manava leite e mel, para a terra da promessa, para que eles pudessem viver um novo tempo. Mas nesse caminho, nesse deserto, havia um povo que se chamava Amaleque, os amalequitas. Era um povo extremamente traiçoeiros, sorrateiro, porque eles eram um povo nômade, um povo que vivia no deserto justamente para pegar caravanas, povos que estavam passando sem estar preparado com o exército, para que eles pudessem atacar e pegar ali todo o despojo, cativos, escravos. E é a primeira nação, por isso que Amaleque aparece ali como um dos piores inimigos do povo de Israel, porque é o primeiro povo a impedir o projeto de Deus para a vida do povo dele. Então, de escravo a uma nova vida. Eu quero dizer que todo cristão sofre com Amaleque, com aquilo que tenta impedir você de viver o novo de Deus. E
e nesse trajeto, geralmente, é em momentos delicados, que nós ainda não estamos ainda na nossa cidade, na nossa terra, onde nós já nos organizamos. Geralmente é onde você menos espera. É ali, você está achando que está tudo. Olha, eu fui para a igreja, está bem, de repente acontece um problema lá na família, que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu não esperava isso. Veio uma traição, um engano, uma injustiça. São coisas, tudo para que de alguma maneira... Agora, isso não acontece apenas no âmbito particular, pessoal, na tua casa, na tua vida. Existe uma luta contra o povo de Deus, contra a igreja, para que a igreja não prevaleça. Igrejas que estão avançando, sempre tem alguma coisa querendo atrapalhar, sempre tem alguma coisa, porque se eles chegarem, lá eles vão ter a terra, lá eles vão ter as muralhas, lá eles terão isso daqui. Agora, o povo precisa ficar muito atento a isso. Agora, aqui a gente aprende nessa passagem, que por mais traiçoeiro que seja, por mais forte, o povo tinha saído, não tinha um exército, eles não tinham armaduras, eles não tinham um exército preparado, era o povo de Israel, era um monte de escravos que estavam saindo para ir para um lugar, e de repente existe uma armadilha para eles, e eles são atacados por Amaleque, por um exército sanguinário, forte, preparado. Mas daí Deus dá uma estratégia. E eu queria, quais as estratégias, qual a maneira de uma igreja, de uma família, de uma comunidade se manter firme em direção ao propósito de Deus, ao novo de Deus. E aqui eu vejo que eu nos vi aqui nesses dias, nessa história. Eu queria ler com vocês aqui, e que você possa ponderar algumas coisas aqui. Êxodo 17, de 8 a 13, diz assim, pode colocar aí, depois ler o texto. Vocês conseguiram fazer a imagem? Tá bom. Vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Lembram? Eles tinham acabado de sair do Egito, estavam indo em direção no exército, no deserto, e de repente esse grupo vem e os ataca. Israelitas atacaram os israelitas em Refidim. Pode ir ali no Negueb, perto do Negueb. Pode, próximo. Então Moisés disse a Josué. Moisés, quem era Moisés? Era o responsável, o líder, aquele que de alguma maneira tinha a incumbência da missão, e era aquele que falava com Deus, aquele que Deus orientava. E numa situação dessa, e agora? Moisés tem a direção, e ele transmite a direção diante de um imprevisto, diante de um ataque, diante de uma dificuldade. Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Eu fico pensando assim, poxa, mas a gente não tem um exército. Josué podia pensar tantas coisas, os homens ali, mas a gente vai lutar com o exército? A gente não saiu para lutar, a gente saiu para ir. Se fosse para lutar, a gente teria ficado lá, a gente era escravo, a gente não sabia lutar, a gente não ficava lutando, os soldados eram... Como que é? Josué, pegue alguns homens e vá lutar, vá para a batalha, vá enfrentar. Josué, e daí, amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Olha, você vai pegar um povo, uma equipe, e vai lá para batalhar. Vocês vão encarar esse exército. E eu vou subir e vou, com a vara que Deus realmente tem realizado sinais, eu vou estar orando, vou estar intercedendo, vou estar fazendo. Tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Pode, próximo. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam a batalha. Quando, porém, as abaixava,
Quando Moisés, acho que cansava, ele abaixava, não conseguia ficar com as mãos levantadas, os amalequitas começavam a ganhar. Os israelitas perdiam. Pode ir, 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, Ur e Arão, para que nela se sentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois, o Senhor, não, até o 13. Daí tem aqui, até amanhecer. Aqui nós vemos uma vitória. Agora, o que eu quero traçar? Quem que venceu essa batalha? Quem estava lutando? Quem estava orando? Quem estava com a mão levantada? Ou quem estava segurando a mão de quem já estava cansado? Hã? Meus queridos, tudo começa, e aqui eu vejo uma questão, todos foram fundamentais, porque todos estavam no seu devido lugar, no lugar que Deus tinha chamado cada um. Porque não é a questão de quem está fazendo o quê, a questão é se eu estou fazendo ou se eu estou no lugar onde Deus me chamou para estar. Porque a vitória não vem de aonde eu estou ou do que eu estou fazendo, mas sim se eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Porque se eu estiver aonde Deus me mandou, eu posso estar com uma funda diante de um gigante, mas se eu estiver porque Deus me mandou, essa funda vai derrubar o gigante. Se eu estiver num campo de batalha despreparado, porque o inimigo é muito mais forte, muito mais poderoso, mas porque o Senhor falou, vá. Se eu estiver lá. Agora, se de repente, imagine só a cena, eu quero começar a trabalhar algumas coisas. Josué falar assim, não, eu não, eu sou teu ajudante, deixa eu ir com o senhor lá eu vou escolher uma turma, mas a gente manda esse pessoal, mas eu vou com o senhor lá para cima, porque eu sou teu ajudante, não, porque eu não quero estar lá no campo de batalha, vai que acontece alguma coisa comigo, eu não acho certo, e Ur e Arão vão ficar de boa lá, vão ficar olhando só, o senhor ainda vai estar orando, o senhor, sabe, às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? Que numa igreja, existe tantas pessoas, tantos talentos, tantos dons, tanta capacidade que o Senhor distribuiu para cada um de nós, e vendo isso, o retiro, você pode ver cada coisa, cara, só sai, aqui foi um retiro extraordinário, mas foi palavras maravilhosas, mas se não tivesse gente realmente preparando, cuidando, fazendo, depois tendo ali uma comida, para depois se alegrar, tanta coisa, mas daí alguém pode falar assim, então, mas tá vendo, eu aqui ralando, eu fazendo comida, ou eu limpando, eu não sei o que, o outro lá só pega o microfone e fala, peraí, será que é assim? Será que se tivesse só a comida e não tivesse a ministração? Será que, assim, e isso não significa, meus queridos, porque aqui a gente percebe o seguinte, e uma outra coisa, quem esteve aqui, e a gente vai fazer um dia, porque todo mundo falou, e a gente vai fazer, as histórias dos pastores aqui, que não foi nem 1/10 do que as histórias dos pastores dessa igreja aqui, que a gente já viveu, que ninguém tem noção aqui, mas hoje talvez tenha gente aqui que está aqui falando, está ali segurando a mão, levantando a mão, orando, mas ontem era o povo que estava ali guerreando. Josué, nesse tempo, ele entendia, aonde que eu tenho que estar? Era no fronte de batalha, era estar lá, guerreando, mas chegou um momento que Josué que estava dando cobertura, porque ele era o líder. Não tem, momento, hoje Deus me usa em tal lugar, a Nilva estava falando isso daí, numa das coisas que ela falou, ela teve um chamado muito cedo, ela sabia que Deus ia usá-la na palavra, mas
lá atrás, precisa disso, precisa na dança, precisa no louvor, precisa nos adolescentes, precisa em qualquer lugar. Eu estou fazendo, porque não é o lugar, e sim é a obediência. E saber que eu estou naquele lugar, mas tem outro lugar, que tem outras pessoas fazendo. E a vitória não vem porque eu estou fazendo, mas vem porque eu estou fazendo aqui, o outro está fazendo ali, o outro está fazendo acolá, e assim por diante. Você sabe que uma das maiores armadilhas do inimigo é inverter os valores e os papéis. Está aí a família. Porque quem é mais importante numa família? É o pai, a mãe e os filhos. Todos são fundamentais para uma família abençoada. Mas agora não tem papel de autoridade do homem, não tem papel de suporte da mulher, dos filhos, de obediência. Não, agora é todo mundo aqui, ó, que a gente resolve. Tirou aquela coisa da autoridade. A autoridade não tem a ver com importância, tem a ver com funções. Que quando nós nos submetemos àquilo que o Senhor estabeleceu, nós recebemos a bênção dele, e com a bênção dele, nós vencemos todos os obstáculos, quer seja na casa, na família, no trabalho, na igreja, e assim por diante. Mas sabe o que acontece? Entra algo que a gente aprendeu, ouviu muito aqui sobre justiça própria. Não é certo, porque eu estou fazendo mais. Quem fez mais? A gente ficou a manhã inteira lá, o dia inteiro guerreando, fazendo, se cortando e não sei o quê, ou o outro que estava lá só apenas segurando o braço? Será? Se não fosse tão importante, podia deixar aquele outro lá. Solta o braço de Moisés. O que acontecia quando soltava o braço de Moisés? Perdia a batalha. O importante não é o que eu estou fazendo ou o que o outro está fazendo, é se nós vamos vencer ou não. Tem muita gente que está preocupado consigo, por isso que é um derrotado. A gente vai começar a ser vencedor quando a importância maior não for o que eu faço, o que eu deixo fazer, o que o outro está fazendo, se quem que é mais importante, quem não é. A hora que a gente pensar, o importante é sermos vitoriosos. O importante é cumprir a carreira. O importante é ter uma família feliz, ter uma igreja abençoada, conquistarmos vidas, cumprir o propósito, o ministério que o Senhor nos chamou. Agora, se é aqui, se é acolá, se é como, se eu acho que hoje eu devia estar aqui, eu devia estar lá. Não, meus queridos. Hoje eu devo estar aonde o comandante me coloca. É ali. É ali, então é ali que eu vou fazer. E quando eu faço, o outro também e você fica ali, e você faz isso, e eu faço aquilo, e o Senhor dirigiu assim. Mas no meio do caminho, eu tenho problema, mas daí sabe o que nós temos? Eu fico imaginando lá, Josué não estava sozinho no campo de batalha, ele tinha pessoas. Moisés era o cara da vara de Deus, era o cara que erguia, batia no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abria. Mas não adiantava ele estar com a vara de Deus, mas se não tinha vigor físico, ele cansava. Não adiantava o outro querer, não, Moisés, dá a vara aí que eu vou cuidar aqui, pode deixar. Não é, a vara a unção é Moisés. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar sustentação para Moisés. Eu posso, não, Moisés, vamos lá, senta aqui, escora aqui, faz aqui. Cara, a importância desse desse Arão. Lá, olha que coisa linda, que imagem linda. Sabe, eu falei que essa igreja, meu querido, nós estamos num ano para vivermos coisas extraordinárias. É profético isso daí, é de Deus. Mas sabe, nós vamos viver se nós vivermos juntos. Se nós realmente começarmos a deixar. Eu lembro um dia que eu fiquei, essa mensagem eu lembro que eu preguei uma vez, que eu cheguei num retiro. E
não lembro se foi na BB, há muito tempo atrás. E estava lá um pessoal carregando, um pessoal fazendo. Daí o pessoal do lado do louvor ensaiando, o pessoal não sei o que e tal. Daí alguém fez um comentário. Um dia eu chego lá. Um dia, em vez de ficar carregando as coisas, eu vou ficar lá só tocando. Cara, talvez se for um chamado de Deus, tudo bem. Mas não menospreze, você foi fundamental para dar todo esse suporte. Mas não deixe o inimigo usar isso para falar, aquele não faz, aquele só está com a mão estendida, aquele só ora, Nós todos precisamos servir uns aos outros. Quando eu venho aqui para ministrar uma palavra, talvez eu não esteja realmente carregando um peso para vocês, mas vocês não têm noção do peso espiritual que vem sobre a minha vida. E eu não estou aqui para que vocês achem nada bonito, ou para impressionar. Eu estou aqui falando assim: Senhor, usa minha vida para que cada pessoa saia daqui transformada e abençoada e tocada pelo Teu Espírito. Que histórias sejam mudadas. Eu estou aqui servindo vocês. Eu quero que a minha vida seja um canal, minha oração, Deus, que eu seja um canal limpo, que a tua presença, o Teu Espírito, a Tua palavra flua através de mim, porque precisa de alguém aqui. Nunca me achei em condição capaz, preferia 1000 vezes lá atrás, quando ficava tocando, quando fazia os bastidores, para mim eu me sentia muito mais confortável. Mas um dia o Senhor falou: não, agora você vai para a linha de frente. Eu tenho que obedecer, porque eu quero vencer, eu quero fazer parte de uma igreja vitoriosa, de uma família. Então, quer seja no vale, lutando, quer seja suportando, como fizemos várias vezes, durante muito tempo com o meu pai. Quantas vezes eu, pastor André, meu pai aqui, pregando, fazendo, mas já não conseguindo desenvolver pela idade algumas coisas. Não, pai, deixa, vamos lá buscar um negócio novo. Vão vocês. E a gente ia, porque era enviado. A gente não ficava tentando. Não, pastor, quer que a gente ajude? Não, vão, façam isso, célula, tragam. É assim. E como que a igreja era abençoada. Não interessava quem era o Moisés, quem era o Ur, quem era o Arão. O que importava era o resultado final, era a vitória. E o que importa aqui não é uma célula, um ministério. Aqui todos o pessoal do ministério, aqui os líderes sabem, vamos investir, vamos crescer. Eu acabei não falando. Nós alugamos aqui, já falei que nós alugamos aqui, mas se entrar aqui, é um barracão imenso. O sonho daqui é fazer um lugar aí, um adoratório 2 aí, um templo 2, e mais 5 salas ali. E daí para fazer isso, custa. Você vai fazer um negócio feio, você vai fazer um negócio com gesso, com divisória, ali a gente foi ali para ver, você está ali, você está ouvindo tudo que está acontecendo aqui. Como que vamos ter 2 trabalhos simultâneos, criança aqui? Então, peraí, a gente tem que colocar manta acústica, tem que colocar forro, tem que fazer um negócio para isolar. Aqui você vê quando chove, vocês não conseguem me ouvir, porque a gente só colocou o isopor aqui, mas não colocou uma manta aqui. Ali a gente vai fazer tudo. Nós vamos começar amanhã. Vai começar amanhã, Davi? Cadê o Davi? Tá aí. Vai começar amanhã? Amanhã nós vamos começar aqui, mexer. Tem alguma coisa, alguma imagem aí? Não conseguiu alguma imagem? Olha o que nós vamos fazer ali. Pode. Tem mais aí? Mas pode ir. Lá. Aqui são as salas. Você vai ali, a entrada. Você vai entrar. Tem 5 salas grandes aqui. E lá no fundo é o templo para 125, 130 pessoas. Se a gente estivesse ali já pronto, a gente poderia ter feito o retiro todo ali. Já temos os ares condicionados, já compramos, gastamos 50 mil. Já estamos há 2 meses pagando 5 mil por mês. Ótimo, Marcos, muito bom. Obrigado. Projeto aí do Davi, a gente tem um pessoal aí maravilhoso. Sabe quanto? Amanhã, talvez amanhã, a hora que o pessoal for começar, a gente já vai ter que
dá 40 mil reais. Só esse projetinho, e não é, esse projeto é da divisória de tudo, mas não está valendo brinquedo, porque o brinquedo eu quero fazer campanha para ver quem vai dar brinquedo para a gente, porque, mas tudo, é um projeto de 80 mil reais, 80 mil reais, pastor, mas tem esse dinheiro? Tem esse dinheiro, está aqui, ó, e depois? Depois, a gente precisa, porque aquilo, às vezes, você olhando, fala, eu quero fazer parte disso daí. E daí, é cada um, eu não estou, aonde eu estou contribuindo, eu estou fazendo, eu faço parte. Tudo isso que a gente está vivendo, eu falei aqui na reunião de liderança, falei, eu gostaria que no próximo retiro, em vez da gente estar em 60 líderes, eu queria estar em 100 líderes. Você que faz parte disso, eu quero fazer, porque nós vimos uma igreja aqui, nós fomos ministrados pela pastora Mônica Figueira, a Carol veio, o pastor Danilo não deu para vir, mas uma igreja de 7 mil membros, mas eles têm mais de 1.000 líderes. Para ter uma igreja grande, a gente precisa começar, que você, não, peraí, eu quero fazer, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer, o que o pastor vê, o que vocês veem, o que eu posso fazer, às vezes eu sei disso, eu sei aquilo, eu quero começar a fazer, e fazer porque você faz parte dessa vitória, e na medida que a gente começa a fazer, você pega um testemunho comum aí, de todos os líderes, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e o que é a consequência, o que vai acontecer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as pessoas que começam a se envolver, viver o ministério, começam a perceber as demais coisas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, realmente começar a ter a bênção do Senhor, porque você começa a viver pelos propósitos de Deus, e Deus começa a abençoar a sua vida. Meu querido, é saber que a obediência, o lugar, a estar sabendo que não importa a posição, o que eu faço, o importante é o estar fazendo, estar unido e dependendo exclusivamente daquele que é o que, antes de tudo, antes de um Moisés, é Deus orientando. Eu quero dizer que essa igreja tem estado debaixo, eu vou colocar aqui, não sei como você, dá até medo, mas tem estado debaixo de uma graça, de um manto de Deus, uma graça, e que você, quando você se coloca, lembra lá no deserto que havia uma nuvem que dirigia, o deserto é um lugar árido, terrível, que à noite é um frio absurdo, durante o dia é um calor insuportável, tem perigo de feras e tantas coisas, mas tinha uma nuvem que era a presença do Senhor, que fazia sombra durante o dia, além de guiá-los, era a proteção, era a provisão, porque dessa nuvem descia o maná, o alimento deles, protegia eles do sol, dirigia eles para onde que eles tinham que ir. Só que uma pessoa que saía debaixo dessa nuvem, para a pessoa receber todos os benefícios da nuvem, da graça, da bênção que adivinha da nuvem, que era o próprio Deus, que era a presença de Deus, a pessoa precisava o quê? Seguir. Você acha que era a pessoa que ficava assim, não, eu quero ir para lá, nuvem, vem para cá. Não. Na igreja da mesma maneira, você quer estar debaixo de tudo isso que Deus tem? Aonde Deus quer que eu esteja? O que Deus quer que eu esteja fazendo? Deus quer que eu esteja lá lutando, Deus quer que eu esteja suportando, e eu estou falando aqui, pastor, mas você falou, essa igreja para mim está no caminho certo. Eu não sei se você já é uma dessas pessoas, mas eu estou aqui, glória a Deus, porque você está fazendo, você está entendendo, e isso sabe o que gera vitória. Mas se ainda você não faz, ou faz de alguma maneira, mas às vezes fica incomodado, porque, não, eu fiz, mas na verdade eu não queria estar lá lutando, eu queria estar segurando o braço do pastor, eu queria estar fazendo não sei o quê, cada momento tem cada tempo tem seu,
seu lugar, cada lugar tem seu tempo. É como eu falei, a gente falou, eu já fui um Josué, eu já fui um Arão e Ur, hoje eu sou um Moisés. Não sei se o que Deus tem, porque Deus tinha, mas talvez a Caleb, que foi um suporte para Moisés, Josué e Caleb foram suporte, foram líderes maravilhosos para Moisés. Josué se tornou o novo Moisés, mas Caleb continuou sendo suporte de Josué. E foi um exemplo, estava com 80 anos lá, falando: Josué, pode deixar, 80, 120 anos, estava lá: Josué, pode dar eu vou lá conquistar aquele povo lá que Deus me deu por herança, que eu tenho mais vigor. Estava lá: Josué, pode contar comigo. Sabe, o importante é estar no lugar certo. Eu estou falando isso daqui para a igreja, mas tem muita gente que tem perdido a batalha na casa, na família, porque não está onde Deus queria que você estivesse, porque você já cansou de ser um Moisés, porque talvez aqui você seja um Josué, talvez aqui você seja um Ur, mas na tua casa você foi chamado para ser um Moisés, e talvez você não tenha sido. Ah, pastor, como assim? O que Moisés faz? Ele é aquele que é a cobertura, ele é aquele que ora, ele é aquele que representa. Tem muita gente sendo derrotado na casa, porque o que o Senhor designou para você ser na tua casa é o Moisés, e você não está sendo. Mulheres sendo também derrotadas, porque é para você ser um Ur e um Arão na sua casa, mas você quer ser um Moisés. Daí a família está tendo problema, tendo situações. Amaleque está vindo e vencendo. Por quê? Porque eu não estou aonde o Senhor me chamou para estar. Por quê? Porque eu não acho certo, eu não concordo, eu não me submeto. Meus queridos, se nós estivermos sempre aonde Deus quer que nós estejamos, nós sempre seremos mais que vencedores. Você quer um segredo da vitória, é estar no lugar aonde Deus te chamou para estar. Deus te chamou para ser o que, naquele momento, nossa trajetória, mas naquele momento, fala: Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? Eu quero estar. Eu quero fazer parte de um exército. E aqui nesse exército, ele dá um suporte, inclusive para as nossas casas. Uma pessoa que ele obedece aqui, pegue algumas famílias que você hoje percebe estruturada, que tem sido abençoada em todas as áreas, no casamento, no trabalho, com os filhos, tudo. Pode reparar se eles não levam para casa aquilo que eles aprendem aqui, aquilo que a palavra de Deus ensina. Então eu estou trazendo orientações para a igreja, mas isso é para o teu trabalho. Às vezes você está lá, patrão, ele não sabe nada, e não sei o que, mas a posição dele é aquela: eu vou tentar ser o melhor Josué, o melhor. Ai, mas tá vendo? Ele está cansado, ele não aguenta, ele tinha que passar a vara dele para mim. Não, talvez hoje Deus me colocou aqui para dar sustentação para ele. Em vez de ficar falando que ele não sabe, que ele não aguenta, que ele não sei o que, eu vou me submeter para que talvez no tempo oportuno o Senhor me coloque aonde Ele quer que eu coloque, porque aonde que Ele quer que eu esteja, porque hoje, se Ele quer que eu esteja aqui, eu vou fazer o meu melhor. Ser fiel no pouco, que o Senhor te coloque sobre o muito. E nós somos essa igreja, essa família, cada vez mais pessoas chegando. Se você soubesse, você acha as palavras, pergunta para os líderes aí, se foram palavras assim: você é demais, você é o cara, você manda, pergunta para eles. Não, todos nós. Você quer, Moisés era o que mais servia a todos. Ele estava lá sempre procurando fazer, e assim por diante, mas era diferente do que Josué estava fazendo. Cada um, sabe, mas era mais importante? Não. O importante era Moisés fazer o que Deus tinha falado para ele fazer. O importante era Ur e Arão fazer o que Deus mandou ele fazer. O importante era Josué fazer o que ele... Então não tem o mais importante. Quem é? Não, todos são fundamentais para o reino de Deus.
Efésios 4, 15. Efésios 4, 14 ou 15, deixa eu ver, começa ali no 15, 16. Olha um texto para nós como igreja. Isso daí serve para a célula também. Às vezes você está lá, não, o líder, a nossa célula não está indo, não vai. O líder precisava fazer, tudo bem, o líder precisava fazer. Mas será que você tem feito a tua parte? Será que você tem se exposto? Será que você tem se comprometido? Olha só como as coisas funcionam, como a gente pode crescer, como pode dar certo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Agora esse finalzinho. Esse corpo, ele cresce, unido, ajustado pelo auxílio. Ele cresce e edifica a si mesmo em amor. Eu vou trocar a medida, eu vou colocar desde que. Termina de ler aí, por favor. Desde que. Talvez tenha algumas coisas não crescendo ainda na tua célula, na tua família, aqui na igreja. Não é porque falta organização, falta alguma coisa. Talvez falta você realizar a tua função. E realizar feliz. Porque quando nós fazemos, a gente vê o sucesso que é. Você pode ver o retiro, quando se junta, quando se mobiliza, um faz, outro faz aqui, outro faz ali, outro pega. Ah, pastor, mas você não acha que tem gente que faz mais? Eu acho, não tenho certeza. Eu vejo que tem uns que faz mais que outros. Mas eu quero dizer, Deus está vendo isso daí. E Ele vê o coração. E Ele é aquele que retribui cada um segundo as suas obras. O importante, mas aquele que está fazendo mais, ele não está fazendo mais, ou em vez de ele ficar olhando porque o outro não está fazendo, porque não sei o quê, eu estou fazendo porque eu quero ser um vencedor, eu quero que a glória de Deus seja manifesta, eu quero que essa igreja avance, eu quero que essa igreja conquiste vidas, tem muitas vidas, tem familiares meus que precisam ser alcançados, então se depender da minha dedicação, do meu esforço, eis-me aqui, eu vou fazer mesmo, se o outro não vai, porque enquanto eu faço, Deus está fazendo coisas que eu não consigo fazer. O que eu posso fazer? Eu posso cozinhar, eu posso limpar, eu posso ensinar, eu posso me dispor, eu posso carregar, eu posso orar, eu posso contribuir, eu posso interceder, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque eu sei que o Senhor vai ser glorificado, e na medida que eu faço isso daí, a igreja cresce, e a glória de Deus se manifesta, e o nome dele é reconhecido, e nós somos abençoados. Você é abençoado, a igreja é abençoada. E a gente vai ter, amanhã depois, vamos poder ter retiro de líderes, vamos ter renovo disso, renovo daquilo, vamos poder as células, daqui um tempo, eu fiquei imaginando líderes, imagine fazer, vocês juntarem 2, 3 células, e fazer o que a gente fez aqui, ministrar isso, sabe, para a célula, para de repente, coisas que a gente pode fazer, sabe, porque foi gostoso, todo mundo ficou assim, vocês merecem. Mas às vezes falar, não, vamos fazer na nossa célula, vamos pegar, quais as estratégias? Mas daí, pastor, não dá para fazer, porque se eu for falar, um vai falar que não pode, outro vai falar que não dá, outro vai falar que tem esse problema, vai levantar 500 problemas. Por isso que a gente vai recomeçar a célula, para relembrar o que é célula. Porque se for para não dar, não pode, não sei, não consigo, não faz não sei o quê, vem de domingo aqui, fica melhor. Porque célula é um lugar de treinamento, de crescimento, de avanço. Se for para você ficar na célula só de terça-feira para querer ouvir ou ficar falando, procura um AA para você. Porque célula não é lugar disso. Célula é lugar de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, de falar, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse exército. Aonde que você quer que eu esteja lá? Quer que eu fique carregando o braço? Quer que eu faça? Porque enquanto eu faço isso, eu vou ser abençoado e vou viver as bênçãos do Senhor para a honra e glória do teu nome. Amém. Ministério de louvor.
Hã? Tem alguma outra? Não, acho que juntos, né? Juntos ou alguma outra? Juntos e depois qualquer coisa algo novo, pode ser? Ou qualquer coisa, vamos juntos e dependendo como for, a gente vai para algo novo depois. Meus queridos, hoje aqui de manhã teve um momento, uma das coisas que a gente queria ministrar, coloca Salmo 133 aí, por favor. Uma das coisas que a gente queria ministrar com os líderes aqui era uma unção nova, renovando a unção. E eu faria essa última ministração. Mas daí nós tivemos uma outra ministração com o pastor André aqui, que não precisou, o ambiente foi de tanta graça, de tanta unção, de tanta visitação, porque foi um momento de unidade, de união, de serviço um para com o outro, porque nós fizemos algo simbólico, que é o seguinte, porque Jesus falou como a gente precisa servir, ele deu o exemplo da toalha, do lavar os pés, que era algo que o escravo fazia, da casa com os visitantes. Jesus, ele faz isso lá quando ele está na última ceia, lá ele pega e começa a lavar os pés. E aqui nós tivemos um momento disso, de falar assim, porque eu vi vários líderes vindo, pastor, a gente queria lavar o pé de vocês. Falei, vocês lavam todos os dias aqui, servindo, porque lavar os pés é servir os outros. Você lava o pé dos teus pais, dos seus filhos, mas a gente precisa começar a lavar os pés uns dos outros, das pessoas, como Jesus veio servir. E daí a gente começou aqui, eu falei, olha, se eu pudesse eu lavaria o pé de todos vocês, de todos os líderes, mas não dava, eu representei um casal aqui, mas o desejo é lavar de todos, simbolicamente, mas eu quero viver para vocês, eu me sinto muito aquém, eu sou devedor do amor para vocês, mas começou um ambiente assim, que todo mundo começou a lavar o pé do outro, e começou declarações, e a gente perceber como é importante a gente ter um ao outro, como é importante, isso é família. Por isso que a gente está aqui há tempo, por isso que tem gente que cresce na igreja e não sai nunca, porque no mundo hostil, no mundo onde ninguém se importa com ninguém, aqui eu sei que tem gente que se importa comigo, que me ama. Quando eu fico doente, quando eu passo qualquer coisa, pastor, está bem, e não é de hoje. Eu falei, tinha um relato aqui, que a gente, falando sobre amizade, eu lembrei um dia que o Lucas, que acho que com seus 12 anos, 13 anos, eu já passando mal, a gente ficou à noite brincando, não sei o que, tal, daí eu fiquei na minha casa, fui dormir sozinho, e eu estava com enxaqueca, vomitando, não sei o que, ele acha que ele com uns 12 anos, ele falou, eu vou pedir para minha mãe para eu dormir com você, 12 anos, mas não quis me deixar sozinho. Você lembra disso, Lucas? Olha quantos anos atrás, um amigo que lá atrás, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, não sei, ele com 12 anos, eu um homem, ele uma criança, mas você está passando mal, eu não vou deixar você sozinho, eu estou aqui. Gente, isso é igreja, eu preciso dele, ele precisa de mim, assim, a gente poderia contar muitas outras aqui, mas isso é igreja, isso precisa ser replicado para você, para outras pessoas. Jesus fala, sabe quando o povo vai perceber que vocês são meus discípulos? Não é da maneira como vocês vão de roupa para a igreja, não é pelo terno que vocês usam, não é pela roupa bonita, não é pelo rapaz do Senhor, é pela maneira como vocês se amam. Quando vocês se amarem um ao outro, uns aos outros, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. E nisso começou uma unção, uma graça aqui, que eu falei assim, eu vou ministrar, sabe quem está ministrando? É o Espírito, está derramando já aqui. Daí veio esse texto, coloca aí Salmo 133.
Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pode. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. Está falando sobre a unção. Quando o povo se une, quando o povo está junto, quando está lá, eu fico imaginando depois dessa batalha, Josué subindo, aquele povo, vencemos, o inimigo veio, tentou, achou que fosse nos impedir. Josué, o pessoal exausto, como saíram muitos aqui hoje, mas celebrando, Ur e Arão cansado, Moisés santificado, mas glória a Deus. Eu imagino a unção que deve ter sido aquela celebração, aquela festa, por ver que a unção de Deus é derramada onde existe unidade, onde não está preocupado se eu estou lá embaixo, se eu estou lá em cima, o que eu estou fazendo. O importante é que nós estamos juntos, o importante é que nós estamos unidos, o importante é que nós estamos alinhados com a vontade que Ele tem para cada um de nós. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza que existe unção, que existe graça, que existe bênção e existe vitória. Você que tem andado meio, eu já fiquei mais junto, meu querido, volte. Esse é o ano da gente andar mais juntos, em célula, em família, em igreja. Não, mas eu vou andar junto com essa turma aí, é com essa turma mesmo, essa turma que são os improváveis, são pessoas, mas existe perdão. Quanto perdão foi liberado aqui, que às vezes não foi nem falado, mas foi, Deus sabe. E que isso aconteça com cada um de nós. Eu queria convidar você a cantar essa música, se colocasse em pé, e que você pudesse, nós temos um tempinho aí, eu fui bem rápido. Se você pudesse agora, enquanto o ministério vai cantar, você pudesse talvez abraçar uma pessoa, duas pessoas, você sentiu o desejo de falar alguma coisa, falar: você é importante, te agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua amizade, pelo teu companheirismo, agradeço a Deus por essa igreja, agradeço a Deus pela nossa amizade, agradeço a Deus porque juntos nós podemos viver e nós vamos viver. Então, meu querido, agora eu deixo você livre para, se quiser falar, se quiser orar, se quiser abraçar, enquanto nós vamos cantar. O ministério vai cantar e você fica livre aí para orar, para derramar sobre as pessoas aí, em nome de Jesus.